Alguns comportamentos humanos são tão estranhos que parecem fora da realidade, e esses momentos provam isso. Número 1. Um garoto de apenas 5 anos estava respondendo uma pergunta simples durante uma entrevista. Mas a presença do pai tornou tudo desconcertante. Enquanto o menino falava, o pai movia os lábios junto com ele, como se fosse um ventríloco. Ambos tinham expressões vazias e inquietantes. A sincronia entre eles era perfeita demais. O público notou que havia algo sinistro por trás daquele comportamento. Muitos chamaram a entrevista de a mais assustadora já transmitida. Parecia que ambos estavam lendo o mesmo script, ou sendo controlados. A mulher que desafia a gravidade. Uma mulher chamou a atenção na internet por algo que parecia impossível. Ela se apoiava na parede com os pés de uma forma que ignorava as leis da gravidade. De imediato, muitos pensaram em habilidades especiais, mas outros foram mais longe e questionaram: quem mais se gruda assim em superfícies verticais além de répteis? Os pés dela se fixavam na parede de um jeito completamente antinatural. Pode parecer exagero para alguns, mas com tudo que anda acontecendo no mundo, não seria loucura pensar que ela pode ser algo além de humana, talvez uma reptiliana. Número 6. A figura misteriosa nas Nações Unidas. Em uma das reuniões mais importantes do planeta, na sede da ONU, algo estranho teria acontecido. Em meio aos líderes mundiais, uma figura sombria foi notada, mas nunca mostrada pelas câmeras oficiais. Pouco depois, um vazamento revelou imagens dessa presença silenciosa entre os chefes de Estado. O mais assustador, seu rosto não tinha traços definidos. Era como se fosse uma máscara ou algo que não fosse humano. Muitos acreditam que esse ser fazia parte de uma sociedade secreta que vigia e manipula os líderes do planeta. Número 7. Homem falando sozinho em Nova York. No meio da cidade, um homem foi visto tendo uma conversa completa, e não havia ninguém por perto. Nada de fones de ouvido ou chamadas no celular. Ele simplesmente falava e gesticulava como se houvesse outra pessoa ali, invisível. Muitos pensaram em problemas mentais, mas outros acreditam que ele podia estar se comunicando com algo que só ele conseguia ver. A internet, claro, se dividiu entre explicações racionais e teorias sobrenaturais. Número 8. Repórter revela olhos reptilianos na Casa Branca. Durante uma coletiva comum na Casa Branca, tudo parecia normal até que a repórter Molly Martinez protagonizou um momento chocante. Em questão de segundos, seus olhos pareceram se transformar. As pupilas ganharam a forma vertical, como as de um réptil. O vídeo explodiu nas redes sociais. Muitos atribuíram a mudança a uma falha de câmera ou reflexo, mas outros enxergaram algo maior. A máscara teria caído, revelando um ser que caminha entre nós, bem dentro de um dos centros de poder mais vigiados do mundo. Número 9. Mulher muda o formato das pupilas diante dos amigos. Você já viu alguém mudar o formato dos olhos ao vivo? Não estamos falando de lentes ou truques. Essa mulher chocou seus amigos ao transformar a forma das pupilas na frente deles. Algo que nem parecia humano. Ela fez isso como se fosse algo cotidiano, e seus amigos ficaram incrédulos. A forma como os olhos dela se moveram era estranha demais para ser explicada de forma simples. Se isso não é uma habilidade humana, então o que é? Número 10. Ice Spice e o gesto do diabo na frente das câmeras. Durante um jogo de basquete cheio de celebridades, como Taylor Swift e a rapper Ice Spice, a transmissão parecia comum até que um detalhe inquietante chamou a atenção. De repente, Ice Spice fez com as mãos o símbolo conhecido como chifres do diabo, bem em frente às câmeras. Não parecia piada. O gesto foi feito de maneira direta, intencional, como se estivesse sinalizando algo, ou alguém. Fica difícil pensar que foi apenas uma coincidência. Talvez eles não estejam mais tentando esconder nada. Número 11. Visita sinistra à meia-noite no Texas. Era uma noite comum no Texas até que alguém bateu à porta de um morador. Já passava da meia-noite. Ele não atendeu, mas no dia seguinte decidiu verificar as imagens da câmera de segurança. Foi aí que tudo ficou assustador. Uma mulher aparecia do lado de fora com o corpo inquieto, movimentos erráticos e a cabeça se contorcendo de forma anormal. Ela tentou espiar pela janela, depois foi embora como se nada tivesse acontecido. Nunca mais voltou, mas a sensação estranha e o vídeo ficaram. Número 12. Pés demoníacos no transporte da Romênia. Durante uma viagem de ônibus na Romênia, um turista percebeu algo bizarro.
O homem sentado à sua frente tinha pés que simplesmente não pareciam humanos. As extremidades se assemelhavam às de uma criatura, talvez um demônio. O mais perturbador foi que o homem sabia que estava sendo observado e não ligou. Na verdade, parecia querer ser notado. O turista jamais esqueceria essa viagem. E com razão. Número 13. Mensagens satânicas ocultas em músicas. Lá em 2007, um homem decidiu expor o lado sombrio da indústria musical de Hollywood. Ele tocou uma música famosa de trás para frente e o que se ouviu foi assustador. Frases como "Quero viver de trás para frente como o Zep, cujo poder é Satã". O trecho foi ouvido por todos os presentes e muitos reconheceram as palavras com clareza. Aquilo parecia mais do que uma simples coincidência, uma adoração oculta ao mal. Ainda mais estranho é que ninguém voltou a falar disso depois. Foi como se quisessem enterrar essa revelação. Número 14. Homem congelado com tijolo e corda na Califórnia. Em uma rua da Califórnia, moradores se depararam com uma cena completamente surreal. Um homem com o rosto coberto segurava uma corda presa a um tijolo, parado no meio da calçada, completamente imóvel, como se o tempo tivesse parado para ele. Ele ficou ali por um bom tempo, sem se mover nenhum centímetro. Ninguém sabia o que fazer. As pessoas assistiam em silêncio, sem entender o que estavam presenciando. Era como uma estátua viva, presa entre dimensões. Número 15. Criança assustada ao encontrar a Rainha Elizabeth. Um vídeo antigo da falecida Rainha Elizabeth voltou a circular nas redes sociais. Nele, ela cumprimenta famílias como de costume, sempre com elegância. Mas em um momento específico, algo estranho acontece. Um menino, antes sorridente, de repente fica apavorado ao vê-la. Ele recua, se arrasta para longe e se recusa a olhar em sua direção. As teorias começaram imediatamente. Alguns sugeriram que ele viu algo nos olhos dela que ninguém mais conseguiu enxergar. Número 16. Homem ao fundo revela olhos reptilianos durante a entrevista esportiva. Durante uma entrevista comum com um jogador de beisebol, um homem ao fundo chamou a atenção dos telespectadores. Tudo parecia normal até que as câmeras focaram brevemente em seus olhos. Foi o bastante. As pupilas dele pareciam mudar de forma, revelando traços reptilianos. Muita gente acredita que esses seres vivem entre nós e que só conseguimos vê-los nesses pequenos deslizes captados pelas câmeras. Número 17. Katy Perry sofre glitch no olho em evento ao vivo. Durante uma premiação em 2022, Katy Perry estava discursando quando algo inexplicável aconteceu. Um de seus olhos piscou de forma estranha, como se estivesse travado, num verdadeiro glitch humano. Ela até tentou disfarçar, dizendo depois que foi apenas um espasmo muscular. Mas o público não comprou essa explicação. Muitos acreditam que aquele momento revelou algo oculto por trás de seu sucesso meteórico. Número 18. Garota congela no meio de uma risada. Um grupo de amigos estava se divertindo quando, do nada, uma das meninas congelou no meio de uma gargalhada. Literalmente ficou parada, sem reação, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa nela. Os amigos chamaram seu nome várias vezes. Nada, até que, de repente, ela voltou ao normal, sorrindo como se nada tivesse acontecido. A sensação de quem viu. Era como se a realidade tivesse falhado por um momento. Número 19. Homem com guitarra aparece no meio da noite no Texas. Imagine estar em casa à noite e ouvir uma guitarra desafinada tocando do lado de fora. Um morador do Texas passou por isso e, ao espiar pela janela, viu um homem estranho com uma expressão arrepiante. Ele continuou tocando de forma perturbadora até perceber que estava sendo observado. Parou por um instante, encarou a casa e depois desapareceu. Nunca mais foi visto novamente, e ninguém entendeu o motivo de sua visita. Número 20. Papa Francisco e a terceira mão misteriosa. Pouco antes de falecer, o Papa Francisco participou de um evento onde foi filmado em sua cadeira de rodas. Mas o que realmente chamou atenção foi algo incomum. Um movimento rápido, quase escondido, que revelou o que parecia ser uma terceira mão. Ele tentou disfarçar rapidamente, mas já era tarde demais. Dias depois veio a notícia de sua morte. Coincidência? Para muitos, aquilo foi um sinal de algo bem mais profundo acontecendo nos bastidores do Vaticano. Número 21. Beyoncé tem mudança estranha no meio da apresentação. Durante o BET Awards em 2021, Beyoncé estava dominando o palco como sempre. A energia era alta, a plateia vibrava, tudo parecia perfeito. Até que algo esquisito aconteceu.
Do nada, sua expressão mudou. Os movimentos corporais aceleraram e pareceram pouco naturais, como se outro ser tivesse assumido o controle por um breve momento. Muita gente só percebeu isso revendo o vídeo depois, e ficou se perguntando: o que realmente aconteceu ali? Número 22. Política sendo dublada ao vivo no Congresso. Durante uma sessão transmitida ao vivo, a deputada Stacey Plaskett fazia seu discurso normalmente. Mas atrás dela, uma mulher sentada chamava a atenção. Seus lábios mexiam ao mesmo tempo que Stacey falava, ou melhor, antes. A mulher parecia estar dublando palavra por palavra, segundos antes da deputada dizer cada frase. O sincronismo era assustador. Teria Stacey sido controlada por alguém? Ou seria mais um indício de manipulação política por forças ocultas? Número 23. Mão misteriosa do rei da Arábia Saudita. Durante uma visita oficial registrada em 17 de julho de 2023, um detalhe passou despercebido por muitos. Enquanto o rei da Arábia Saudita cumprimentava autoridades, sua mão fez um movimento estranho. E por um breve momento parecia haver uma segunda mão ali, sobreposta, quase não humana. Foi rápido, mas quem notou ficou perturbado. A semelhança com o caso do Papa Francisco é assustadora. Será que há um padrão entre essas figuras de poder? Número 24. Mulher bugada durante entrevista de rua sobre Matrix. Um youtuber fazia entrevistas com desconhecidos nas ruas, perguntando sobre a Matrix. Tudo ia bem, até que encontrou uma mulher que parecia desligada. Ela respondia de forma vaga, confusa, como se estivesse em outro plano. Mas ao ouvir a palavra reptiliano, seu comportamento mudou. Ela se recusou a continuar. Era como se algo tivesse ativado uma defesa interna, bloqueando qualquer resposta. Um momento desconfortável que pareceu menos humano e mais programado. Número 25. Doja Cat e o olhar que não parecia humano. Durante um show ao vivo, Doja Cat estava se apresentando normalmente quando algo incomum aconteceu. De repente, seu rosto mudou. Os olhos se arregalaram de um jeito antinatural e sua expressão parecia totalmente fora de controle. Foi rápido, mas evidente. Não parecia parte da performance. Muitos fãs começaram a questionar. Teria sido uma falha de controle? Uma manifestação de algo que não deveria aparecer em público? Número 26. Segurança reptiliano em evento no Texas. Um evento de alto nível no Texas teve sua segurança reforçada, mas 2 guarda-costas chamaram a atenção por algo mais do que o tamanho. Seus rostos não pareciam normais. As feições lembravam algo reptiliano. Olhos, nariz e queixo, tudo destoava do humano. O mais estranho era o comportamento. Alertas, imóveis, como se protegessem algo além da VIP comum. Estariam essas figuras poderosas sendo protegidas por entidades não humanas? Número 27. Repórter muda de forma ao vivo na televisão. Antes de 2010, vários momentos bizarros vinham sendo capturados ao vivo. Um dos mais impactantes ocorreu no canal Fox 9 News, com a jornalista Trish Van Pilson. No meio da transmissão, sua pele começou a mudar. Literalmente. A textura do rosto se transformava em tempo real, revelando padrões estranhos. A transmissão foi cortada imediatamente. Desde então, outros casos semelhantes vieram à tona, mas cada vez mais difíceis de capturar. Será que estão ficando melhores em esconder? Número 28. Segurança com feições reptilianas em evento no México. Em outro evento de elite, desta vez no México, os olhos do público se voltaram para um dos seguranças. Seu rosto parecia errado. Orelhas pontiagudas, pele estranha, olhos diferentes. Era como se estivesse usando uma máscara mal ajustada de ser humano. Estar ali, entre figuras influentes, indicava algo preocupante. Será que essas entidades não estão apenas entre nós, mas ocupando cargos estratégicos e sendo protegidas pelos poderosos? Número 29. Mulher congelada no estacionamento. Um casal no estacionamento viu algo inexplicável. Uma mulher de pé parou subitamente, como se o tempo tivesse travado apenas para ela. Completamente imóvel, ignorando tudo ao redor. Outras pessoas passavam normalmente, como se não vissem nada errado. Ela ficou assim por vários minutos, até voltar ao normal e andar como se nada tivesse acontecido. Um bug no sistema? Um glitch na Matrix? Número 30. Apresentador da CNBC solta um chiado de cobra ao vivo. Durante um debate ao vivo em 2009, o apresentador Joe Kernan da CNBC teve uma reação bizarra. No meio da fala, ele soltou um chiado real.
Não um som qualquer, mas um sibilo agudo como o de uma cobra. O momento foi breve e ignorado na época. Mas ao rever a gravação, é impossível não notar. Seria apenas uma gafe, ou um momento em que algo reptiliano escapou por um segundo? Número 31. Estranho encontro noturno na estrada. Um homem dirigia tarde da noite perto de um campo quando algo saiu da escuridão e atravessou a estrada. A princípio, ele achou que era alguém precisando de ajuda. Mas, ao se aproximar, percebeu que aquela figura não tinha feições normais. O estranho correu em direção ao carro, tentando forçar uma entrada. O motorista conseguiu fugir por pouco. O que era aquilo? Uma pessoa com máscara? Ou algo mais sombrio tentando interceptá-lo? Número 32. O clone do rapper Kid Buu. Em 2019, o rapper americano Kid Buu afirmou ter um clone. Ninguém levou a sério, até ele aparecer ao vivo no Instagram com um homem idêntico ao seu lado. Mesmos traços, mesma voz, mesmas tatuagens. Alguns tentaram explicar como efeito de edição ou truque de espelho, mas fazer isso ao vivo não era fácil naquela época. Pouco tempo depois, a carreira de Kid Buu despencou. Será que ele revelou algo que não devia? Número 33. Símbolo oculto no moletom de Mark Zuckerberg. Durante uma entrevista num talk show, tudo parecia tranquilo até que o apresentador pediu para Mark Zuckerberg tirar o capuz. Ele atendeu sem problema, mas ao verem o interior da peça, notaram algo. Um símbolo estranho, muito semelhante ao da Illuminati. Na mesma hora, a expressão de Zuckerberg mudou. Ele ficou tenso, quase em alerta. O assunto foi mudado imediatamente, e ele nunca mais participou de um programa do tipo. Número 34. Escritora congela e revela olhos reptilianos na Ucrânia. Em 2011, durante um programa de TV na Ucrânia, uma escritora estava sendo entrevistada ao vivo. A conversa corria normalmente até que, de repente, ela ficou paralisada, olhando fixamente para um ponto fora de cena. Nesse instante, algo estranho aconteceu. Seus olhos mudaram de forma e textura, revelando um padrão que muitos consideraram reptiliano. A mudança durou apenas um segundo, mas foi suficiente para causar alvoroço. Pouco depois do episódio, ela desapareceu da mídia. Segundo rumores, teria se mudado para a Rússia e nunca mais deu entrevistas. Coincidência? Número 35. Hillary Clinton e os sinais de que não é humana. A ideia de que Hillary Clinton seria reptiliana parece absurda, certo? Mas esse vídeo reuniu evidências estranhas demais para serem ignoradas. Em um seminário, seus olhos mudam visivelmente. A pele da testa e do pescoço também parece vibrar, como se algo estivesse tentando manter a forma. Num outro momento, ela aparece em um comício. Um copo de água está ao seu lado. Ela pega, finge beber, mas não engole uma gota. Há quem diga que reptilianos não bebem água. Coincidência? Talvez, mas são muitos indícios juntos para ignorar. Número 36. Homem de preto hipnotiza recepcionista. Câmeras de segurança registraram a chegada de um homem vestido inteiramente de preto em um prédio de escritórios. Ele se aproximou da recepcionista, disse algo. E de repente o olhar dela mudou completamente. Ela deixou tudo para trás e saiu com ele como se estivesse hipnotizada. O mais inquietante era o rosto dele. Rígido, sem expressão, com traços estranhamente parecidos com os guardas reptilianos vistos em eventos de elite. A mulher? Nunca mais foi vista. Número 37. Apresentadora da CNN e o olho inchado ao vivo. Durante uma transmissão ao vivo, a âncora Erin Burnett apareceu com o olho direito claramente inchado, meio fechado, distorcendo seu rosto. A audiência logo notou, comentando nas redes sociais que algo parecia muito errado. Mais tarde, Erin explicou. Estava com uma forte gripe, e o inchaço veio momentos antes de entrar no ar. Desculpem meu olho, ela disse. Aconteceu literalmente antes da transmissão. Mesmo com a explicação, muitos acreditam que havia algo mais por trás. Algo que não foi dito. Número 38. Jenna Bush e a transformação em tempo real. Durante uma entrevista sobre seu trabalho na Unicef, Jenna Bush falava normalmente sobre suas experiências com jovens em situação de exclusão. Mas no meio do depoimento, algo estranho começou a acontecer. Sua pele pareceu se mover, como se escamas começassem a surgir sob a superfície. Seu rosto mudou brevemente, assumindo traços reptilianos. Não houve nenhuma explicação oficial. Disseram que poderia ser uma falha na iluminação, mas a mudança era sutil demais para ser ignorada. É muito real para ser só uma ilusão ótica. Número 39. Mulher desesperada bate a porta em Austin. Um morador de Austin, no Texas,
divulgou imagens de sua câmera de segurança mostrando uma mulher batendo à sua porta em plena madrugada. Seu rosto demonstrava medo e desespero. Quando ninguém respondeu, ela tentou escalar a grade da entrada. Depois de alguns minutos, ela foi embora. O morador garantiu nunca ter visto aquela mulher antes. Internautas especularam que ela podia ter escapado de algum experimento secreto ou que estivesse sendo controlada. Seu comportamento não parecia normal. E até hoje ninguém sabe quem era. Número 40. O segredo real mais fofo e perigoso. Nem todos os mistérios da realeza envolvem répteis disfarçados. Alguns têm 4 patas. Em 2012, antes do Jubileu de Diamante, a CBS News apresentou um segmento sobre os famosos corgis da rainha Elizabeth II. Esses cães fofos, criados originalmente para pastorear gado, são conhecidos por morder tornozelos. Inclusive, a própria rainha precisou levar 3 pontos após se ferir, tentando separá-los numa briga. Os corgis são tratados como realeza, com refeições especiais e privilégios que muitos humanos não têm. E sim, tecnicamente eles são não humanos no palácio. Mas no caso deles, são só adoráveis e um pouco temperamentais. Número 41. Apresentadora da CNN muda de forma ao vivo. Em um vídeo antigo que voltou a circular nas redes, uma âncora da CNN parece perfeitamente normal. Mas ao desacelerar o clipe, os espectadores notaram algo bizarro. O pescoço dela muda de forma por alguns segundos, alarga, depois volta ao normal. Essa pequena deformação foi suficiente para alimentar a teoria de que ela não é quem aparenta ser. Muitos acreditam que ela seja uma reptiliana disfarçada, operando bem diante das câmeras e do mundo inteiro. 42. Kenan Thompson e o suposto pacto com o diabo. Durante a estreia do Saturday Night Live em 2023, Kenan Thompson fez uma piada que pegou mal. Ele dizia ser da geração Z, quando Ice Spice perguntou sua idade. Ele respondeu com um tom sarcástico: "Tenho 25 anos para sempre. Fiz um acordo com um cara de chifres vermelhos, todos riram. Mas será que era brincadeira?" O mais curioso é que Kenan não parece envelhecer. Será que o comentário esconde uma verdade mais obscura? Número 43. Jim Carrey expõe símbolo da elite em rede nacional. Durante uma aparição no The Tonight Show com Jimmy Fallon, Jim Carrey entrou no palco fazendo o gesto da língua para fora com as mãos em triângulo, um símbolo amplamente associado a Illuminati. Ele repetiu o gesto várias vezes encarando a câmera. A plateia riu, achando que era parte da performance, mas seu rosto estava sério. Em seguida ele declarou: "Estou cansado dos segredos e das mentiras. Isso é o símbolo da Illuminati, e todos aqui fazem parte disso." Talvez fosse só um momento cômico, mas talvez não. 44. Mais um olho reptiliano exposto na TV. Voltando aos anos antes de 2010, mais um caso viral. Durante um programa de entrevistas, uma especialista estava falando normalmente quando, por uma fração de segundo, seu olho mudou. A pupila adquiriu a forma vertical, característica dos répteis. Muitos se perguntam: por que ninguém ao redor notou? A teoria é que os reptilianos não podem ser vistos em tempo real, mas câmeras HD captam seus deslizes. 45. Elon Musk aparece estranho na Casa Branca antes da rivalidade entre Elon Musk e Donald Trump ganhar força. O bilionário foi visto em uma reunião dentro do Salão Oval. E algo não batia. Seus gestos, sua postura e seu olhar estavam diferentes. Era como se ele estivesse sendo representado por outra pessoa, ou uma cópia. Muita gente acredita que Musk, sendo o homem mais rico do mundo, poderia facilmente ter um clone. E talvez estejamos vendo mais de um Elon por aí. Número 46. Ministro argentino e o poder oculto da mente. Durante uma sessão na Assembleia Legislativa da Argentina, o ministro Sérgio Tomás Massa estava olhando fixamente para uma garrafa de água. De repente, sem que ninguém encostasse nela, o objeto caiu. A câmera captou tudo, e a reação dele foi um pequeno sorriso, como quem sabia exatamente o que tinha feito. Teria sido coincidência? Ou Sérgio revelou, sem querer, que possui habilidades além do normal? Número 47. Apresentadora na Alemanha tem olhos alterados ao vivo. Durante uma transmissão ao vivo na televisão alemã, uma âncora discutia um tema polêmico quando algo completamente inesperado aconteceu. Em um momento de forte emoção, seus olhos pareciam se alterar. A pupila mudou de forma por um instante, revelando algo que não parecia humano. O público notou imediatamente, e os registros em câmera lenta não deixam dúvidas.
foi um verdadeiro glitch ao vivo. Muitos acreditam que foi o controle emocional que falhou, permitindo que o disfarce reptiliano deixasse de funcionar por alguns segundos. 48. Miley Cyrus e o momento estranho ao vivo. Durante uma participação no programa de Jimmy Fallon, Miley Cyrus estava se divertindo enquanto jogava e fazia piadas. Mas em determinado momento, fez um gesto esquisito com a língua e uma expressão que pareceu fora de lugar. Na hora ninguém comentou, mas quem assistiu depois começou a perceber que havia algo errado naquele instante. Aquele olhar, aquele gesto, como se por um segundo outra personalidade estivesse à superfície. Foi rápido, mas marcante, e levantou muitas suspeitas online. E assim encerramos a lista de eventos mais estranhos, inquietantes e inexplicáveis envolvendo pessoas que talvez não sejam tão humanas quanto parecem. Você acredita que essas aparições são apenas coincidências, falhas técnicas? Ou existe algo muito maior sendo cuidadosamente escondido de todos nós? Comente o que você acha. Afinal, quanto mais prestamos atenção, mais percebemos que eles podem estar por toda parte. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!